Olá, aqui estamos em mais um episódio de Podcast, o podcast Feita Catalunha. Existe um serial killer em Barcelona, o segundo em 15 anos. As vítimas são indigentes e a polícia autonómica desdobra-se para capturá-lo o mais rápido possível. Atua sem contagem decrescente, porque, pela análise dos crimes anteriores, existe a hipótese de voltar a matar num curto espaço de tempo. Esta incerteza torna-se uma realidade quando aparece a quarta vítima, um jovem francês que tinha sido testemunha da agressão à vítima 2. O culpado é interceptado por um binómio de moços de esquadra depois do homicídio, que, desconhecendo o acontecimento, pedem-lhe a documentação e mandam-no para casa, já que não possuía justificação para a sua deslocação. Pouco depois, o indivíduo apanha o autocarro da linha noturna com destino Terrassa e é o único passageiro. O que ele não imagina é que não está sozinho. 12 agentes da unidade especializada em seguimentos estão colados ao veículo sem que ele se dê conta. Chegando à paragem de Sant Cugat, 10 e uns minutos mais tarde, é detido. Quem é o assassino da pandemia? O investigado está algemado, sentado no chão e rodeado por um batalhão de polícias. 8 ou 9 viaturas policiais descaracterizadas numa rua deserta de Sant Cugat. Trata-se de um homem de 1,75 m, moreno e com barba. O que chama particularmente a atenção é a indumentária que leva. Tem umas calças pretas com uns calções por cima, também pretos. Leva luvas daquelas com os dedos cortados. É uma pessoa com um olhar perdido. Existia uma barreira linguística que dificulta a comunicação com ele. Barreira esta porque o detido fala português. O responsável da operação somente lhe faz duas perguntas. Ao não ter advogado, pouco mais pode fazer. Pergunta-lhe se vem de Barcelona, ao que ele responde que não. E pergunta onde vive. Ele diz que muito perto do sítio onde se encontra. O facto de ter mentido à primeira pergunta já lhes permite deter. Segundo a documentação que tem em seu poder, o culpado chama-se Tiago Lages Fernandes. Tem 35 anos e é de nacionalidade brasileira. A violência empregue em cada uma das agressões contrasta com a pacificidade demonstrada neste momento. Cabisbaixo e nunca desmenteu qualquer acusação que lhe foi feita. Estava ali, imóvel, sentado no passeio. Levantam-no, colocam-no numa viatura e enviam-no à respectiva esquadra. O fiscal é avisado da detenção e fica aliviado por poder fechar o caso. Respira e informa as instituições correspondentes. Mas ainda se está longe de poder dar o caso como resolvido. É necessário encontrar provas que incriminem o investigado. A caminho de Barcelona, para ser apresentado, pedem-lhe para dizer onde reside. Vive numa relota em Las Planas, um bairro no meio da Serra de Collserola e que está dividido entre duas cidades, Sant Cugat e Barcelona. Surpreende os polícias porque se trata de uma zona residencial um pouco exclusiva. Podia ter escolhido qualquer outro sítio, mas não. Esta zona montanhosa e com pouca acessibilidade era onde vivia. Este facto não facilitava o trabalho da polícia para reconstruir todo o percurso que realizou em cada uma das agressões. Agora há que esperar a autorização do juiz para fazer o registro à relote e, de momento, o indivíduo passa a noite no calabouço. Será a primeira noite em semanas que todo o corpo policial pode dormir bem e recuperar forças para o desenvolvimento de toda a investigação. Dia 28 de abril, o intendente, juntamente com o conselheiro de interior, fazem uma comunicação à prensa.
Informam que detiveram o culpado dos assassinatos aos 4 sem-abrigo e assim transmitir segurança a esta comunidade e também ao resto da população. Trataram-se de crimes totalmente gratuitos, com uma agressividade enorme, e por essa razão esta pessoa devia ser julgada e condenada o mais depressa possível. Agradecem a colaboração da cidadania, em particular ao casal que ligou ao 112 após verificar que o jovem francês estava ferido, e por esta razão foi possível deter o culpado 3 horas mais tarde, em Sant Cugat. Sabe-se que tinha antecedentes em Saragoça, crime contra a propriedade, e não se sabe quando chegou à Catalunha. Será este brasileiro o autor dos 4 crimes? Agora é necessário investigar cada um deles para poder demonstrar. Começa o registro à residência do detido. A relote está localizada em Las Planas, numa zona residencial, num descampado. Estava cheia de coisas. Pouco ou nada se podia andar dentro desse minúsculo espaço. Uma sujidade impressionante, e tudo isso fazia prever que não seria fácil poder encontrar alguma coisa. Imaginem procurar no meio de sacos de lixo alguma prova. O normal é realizar registros em casas consideradas normais, mas neste caso era como se estivessem dentro de um contentor de lixo. A equipa da polícia científica vai estar entretida durante algum tempo. Tira fotos, coloca marcas e acaba por encontrar mais provas do que pensavam. O colete refletor, o gorro com o escudo do Barça, os óculos de sol e uns ténis pretos com sola branca. Tudo o que podia vincular o suspeito com as mortes, incluindo as luvas pretas com os dedos cortados que tinha quando foi detido. Pode-se contrastar com as imagens do segundo e terceiro crimes, já que existem câmaras que gravam as duas agressões, mas não do primeiro nem do quarto. Dia 24 de abril. Tiago é apresentado ao juiz. Ao ter sido detido em Sant Cugat, é competência do Tribunal de Rubi. É entregue um relatório pericial que apresenta as coincidências do que se vê nas câmaras de vigilância e os elementos recolhidos na relote do acusado, bem como os traços físicos, um piercing, uma tatuagem visível nas gravações e uma pequena amputação de um dedo da mão esquerda. No interrogatório, Tiago declara-se inocente, mas as provas apresentadas fazem que o juiz acredite que pode-se provar que é culpado de pelo menos 3 assassinatos: Imad, Juan Ramón e Jean-Pierre. Era necessário investigar o passado do brasileiro, quando vivia em Portugal, e delitos que pudesse ter cometido em território espanhol. Já se tinha referido antes de uma detenção à causa de um roubo em Saragoça, onde atuava a Guarda Civil, o que significa que não saía nas bases da Polícia da Catalunha. Como teria chegado a Las Planas? Tiago Lajas Fernandes nasceu no Brasil e foi viver com a família para Portugal. Segundo algumas pessoas, tinha chegado à Catalunha pedindo boleia na estrada. Instala-se numa casa ocupada em La Floresta, outro bairro residencial de Sant Cugat. Os vizinhos referem que foi vivendo entre casa e casa porque ia sendo expulso, dado o seu comportamento. Falava sozinho, dizia que ouvir vozes, etc. Outros vizinhos afirmam que, apesar de ser reservado, era educado e tranquilo e aplaudia os profissionais da saúde todas as noites. Durante o confinamento era um ato de agradecimento por parte dos cidadãos. Muitas pessoas da zona ficam bastante surpreendidas com a sua detenção. Mesmo sendo uma pessoa estranha, parecia ser totalmente inofensiva. Depois de ser expulso da última casa, foi viver para uma relote que se encontrava dentro de uma propriedade. O proprietário da mesma
Um dia, ao entrar, apanhou dentro a dormir. Disse que não tinha casa e perguntou se podia ficar. O dono ficou com pena e acordaram ficar 15 dias, até ao fim do estado de alerta. Antes de acabar o prazo, Tiago propôs comprar a relote. O proprietário aceitou, mas com a condição de a retirar da propriedade. Ficou estacionada no descampado, onde foi encontrada pela polícia no dia da sua detenção. As pessoas do bairro não acreditam que o brasileiro seja um serial killer. Também não percebem como pode ter cometido todos esses crimes em Barcelona, em pleno confinamento, com as restrições de mobilidade existentes. Foi possível recompilar as imagens das câmaras dos crimes 2, 3 e 4, o percurso de ida e volta de cada cena do crime, tanto dos ferrocarriles catalanes, uma mistura de metro e comboio que liga ao centro da cidade, de Barcelona, a Sabadell e Terrassa, e que passa por Sant Cugat, claro. Como o de metro, quando abandona o local dos acontecimentos, e, no último caso, o regresso de autocarro a casa, quando foi detido. Num dos trajetos, é possível ver o acusado apanhar um metro, descer na estação seguinte, descer a escada que dá acesso à linha, demorar uns instantes e voltar a subir, com uma barra de ferro na mão. Volta a apanhar o metro e sai na estação seguinte. Aqui passa-se algo curioso. Informado no mesmo dia da gravação, que confirma todos os movimentos na estação de metro. Tinha sido reportado por um moço forte de serviço que se encontrava no mesmo metro que o assassino apanhou. Referia que levava uma barra escondida na manga do casaco e que falava sozinho. Tinha um comportamento suspeito e o polícia, fora de serviço, decidiu segui-lo, saindo na mesma estação. Ao chegar à via pública, pediu reforços, mas como estava fora de serviço, tinha que seguir o protocolo de identificação, o que o distraiu e acabou de perder de vista Tiago. Não imaginava que daí a pouco esse indivíduo cometia um assassinato. Estamos em maio de 2020 e Tiago Lage Fernandes está na prisão. A polícia continua com a investigação e o juiz decide solicitar um relatório psiquiátrico. Era necessário verificar se esta pessoa era imputável dos delitos, ou seja, se era consciente dos seus atos. A polícia suspeita que podia sofrer de alguma doença mental. O acusado diz que é inocente, que pode ter sido outra pessoa que lhe tivesse roubado a roupa e o gorro e blá 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 blá. Conta que nasceu no Brasil, em Belo Horizonte. Vinha de uma família humilde e que, ao se separarem os seus pais, quando era pequeno, ficava sozinho com a irmã mais nova porque a mãe trabalhava de sol a sol. Faltava bastante à escola porque era uma criança muito dispersa nas aulas. Mesmo assim, conseguiu acabar a escolaridade obrigatória e queria seguir engenharia. Mas a família não podia pagar os estudos, o que frustra as suas capacidades intelectuais e acaba por trabalhar em restaurantes e churrasqueiras. Tem antecedentes no Brasil por pequenos furtos e até ficou detido algumas semanas. Tinha um comportamento delitivo constante que o acompanhou até ao final da adolescência. Ainda no Brasil, a mãe estava preocupada com o seu estado mental e internou num centro psiquiátrico 2 vezes. Desabafa com o psicólogo e diz-lhe que sofreu 2 agressões sexuais, uma na infância e uma outra durante a juventude, o que o traumatizou bastante e acabou por limitar a sua capacidade relacional. Em relação aos tempos livres, gostava de sair à noite com amigos, beber bastante e consumir tóxicos. Quer transmitir a ideia que não teve uma vida fácil. Depois da adolescência, o consumo de estupefacientes foi uma constante, tal como o álcool. Apresentava uma conduta errática de forma permanente, incluindo alterações drásticas de comportamentos preocupantes.
e acabou por perder amizades até se tornar na pessoa solitária que foi detida em Sant Cugat. De um lado, via-se que quer alucinações como ouvir vozes podia ser resultado do consumo excessivo de drogas, mas do outro lado tinha um comportamento narcisista e antissocial. Os médicos consideram que as alucinações são derivadas da ingestão de estupefacientes e que não padece de nenhuma doença mental, mas possui traços antissociais. Trata-se de uma pessoa pouco empática, fria e sem emoções. E com tudo isto, poderia ser julgada. Em nenhum momento foram anuladas as suas capacidades. Na roupa que levava o suspeito no momento da detenção, foi encontrada uma gota de sangue da vítima 4, o João Pierre. Ainda não há qualquer indício que o implique com a morte da vítima 1. As imagens das câmaras não são perceptíveis. Mostram uma sombra, mas nada que se possa identificar. Sim que se vê algo refletor, como um colete. A forma de caminhar é irregular e via-se algo volumoso que podia ser uma mochila. Era possível ser a mesma pessoa dos outros crimes. Apresentava semelhanças. Um sem-abrigo no bairro de Eixample, mas que foi morto por apunhalamento. O juiz não vê dados suficientes para acusar o brasileiro da morte do galego. Dia 12 de junho de 2023. Começa o julgamento de Tiago Lages Fernandes. É solicitada prisão perpétua por aproveitar a vulnerabilidade das vítimas e o facto de não se poderem defender. O mesmo foi solicitado pela acusação popular através da Fundació Arrels, que é quem gera os serviços sociais para pessoas sem lar. A razão desta entidade é que se tratavam de pessoas que viviam na rua. Não eram pessoas quaisquer. Matava uma pessoa, mas queria afetar todo um coletivo. Tratava-se de um caso de aporofobia, uma fobia às pessoas sem recursos, pobres. Algo muito recente. Esta pessoa tinha o objetivo de as eliminar. Tinha saído de Portugal para trabalhar em Barcelona. Apanhou-se no meio de uma pandemia e a dormir em condições precárias, numa relota em Las Planas. Não era de surpreender que lhe pudesse surgir um sentimento de ódio e repulsa em relação ao que lhe podia passar, que era formar parte de uma comunidade sem abrigo. Cria-se assim a fantasia que se mata pessoas nestas condições, como podia terminar ele, liberta-se. Dá-se que se está em confinamento, o que facilita essas agressões. A polícia não vê que seja um motivo, porque se trata de uma decisão pessoal. Pensa que foi uma experiência colocada em prática e que se sentiu bem. E como era uma pessoa sem empatia nem emoções e que de alguma forma desfrutava, decidiu continuar. Chega-se a um acordo. 63 anos de prisão ao declarar-se culpado e assim evitar a cadeia perpétua. Com as atenuantes de drogas e álcool, estes 63 anos passam para 40. Quem nos iria dizer que durante aquele tempo que estávamos confinados em casa por causa da pandemia, havia um tipo a eliminar pessoas inocentes que só desejavam ter um lar para se abrigarem. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem o vosso like e partilhem com quem gosta de True Crime. Foi mais um episódio de podcast, o podcast Feta Catalunha. Vemo-nos na próxima semana. Obrigada e beijinhos.